Bom, hoje nós vamos falar... Tá bom, né? Então tá bem. Hoje nós vamos falar sobre a Lei de Organizações Criminosas. É uma coisa bastante interessante, porque dificilmente ela é discutida em sala de aula. Então seria interessante a gente pontuar a Lei de Organizações Criminosas. Agora, claro, no curso dessa explanação sobre a Lei de Organizações Criminosas, né, a 10.850, poderá surgir outras colocações. Então vamos fazer as primeiras. Lei de Organizações Criminosas. Antes de mais nada, é importante, é a primeira reflexão que a gente faria com vocês. A Lei 9.034, anterior à lei atual de organizações criminosas, curiosamente, não definia o que eram organizações criminosas. E isso causava uma certa perplexidade, porque os operadores do direito supunham apenas que organizações criminosas deveria ser alguma coisa ligada à quadrilha. Hoje não. Hoje nós temos uma conceituação, muito embora causando alguma perplexidade, causando alguma contradição, mas nós temos uma conceituação mínima sobre o que vem a ser uma organização criminosa. Bem, então essa é a primeira questão, a questão do conceito. O que seria a organização criminosa? Seria uma associação de caráter, esse também é um ponto importante, de caráter estável, com 4 ou mais pessoas, isso é uma coisa também importante, com a finalidade precípua de cometer crimes, cuja pena máxima, então vamos lá, cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Então, é a primeira colocação que nós faríamos aqui com relação à Lei de Organizações Criminosas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, eventualmente, pode causar uma estranheza a vocês, e isso é muito importante, já de antemão a gente falar. Professor, qual seria a diferença entre uma organização criminosa, conceituada em lei, e o crime de formação de quadrilha? Porque essa é uma das perplexidades da legislação extravagante. Como nós estamos falando de legislação extravagante. O que é a legislação extravagante? É a legislação extracódigo. Então podem haver alguns conflitos. Geralmente a legislação penal não é integrativa, muito ao contrário, ela é profundamente contraditória. Então qual seria a diferença com o crime de formação de quadrilha? Então você me perguntaria assim, como definir uma quadrilha convencional ou apenas e tão somente isolar o crime de quadrilha que não seja organização criminosa? Está aí a primeira questão difícil para a comunidade jurídica, né? É muito difícil. Então, quadrilha também é uma associação, né? Também de caráter estável, isso também é importante, com mais de 3 pessoas, com o fim de cometer delitos, crimes.
Bem, aparentemente, se você olhar no quadro, uma associação estável para cometer crimes com 4 pessoas, aqui são mais que 3 pessoas, e o conceito demanda estabilidade associativa. Bom, qual seria então a diferença entre a formação de quadrilha do famoso artigo 288 do Código Penal e a associação criminosa, o delito de crime organizado, como se fala? Aparentemente, a única diferença, basicamente, é com relação à pena. Aqui, mas mesmo assim, isso não é uma diferença de relevo. Aqui é com o fim de cometer crimes, quaisquer delitos, quaisquer um. Então, uma quadrilha que pode ser usada para fraudar o quê? O Detran, carteiras do Detran. Uma quadrilha que serve para fraudar passaporte, tudo bem? Uma quadrilha de arrombamento de carro, uma quadrilha de desmonte, uma quadrilha de fraude, enfim, quer dizer. Agora, qual a diferença? Parece, à primeira vista, para o senso comum, e geralmente o senso comum é muito sábio, que existe uma diferença entre quadrilha e associação criminosa. O que os senhores acham mais grave? O crime de quadrilha ou um crime organizado? Todo mundo sabe disso. E vamos tentar ver a diferença. Todo mundo repara que o crime organizado parece que é um plus jurídico, legal, legislativo com relação à quadrilha. Esse plus vai aparecer aonde? Vai aparecer não muito bem na conceituação, mas vai aparecer muito fortemente na pena. Por quê? Porque a pena daqui é de 1 a 3 anos de reclusão. Agora veja, perceba a diferença. A pena aqui é de 3 a 8 anos de reclusão. Há uma diferença muito grande entre uma quadrilha tradicional e uma quadrilha, entre aspas, ou uma organização criminosa. Bem, na prática, como é que eu faço essa distinção? O exame da OAB, ele não vai chegar nessa especificidade. Eu sou advogado processualista, né, criminalista, e a gente vive preocupado com a questão das minúcias legais. Eu acho que o bacana da profissão do advogado criminalista é justamente isso. É atentar, é ter a cuidado com relação às minúcias das minúcias. Por que eu estou perguntando qual seria, na prática, a diferença entre organização criminosa e quadrilha? Porque essa diferença prática vai repercutir, inclusive, na fixação da jurisdição. Ou seja, no deslocamento de competência. É uma coisa muito interessante. Aonde há, então prestem atenção. Nós não vamos colocar isso aqui no quadro, porque senão não tem fim essa colocação de organização criminosa. Mas nas comarcas, como Cuiabá, por exemplo, em vários locais do Nordeste, muito no Sudeste, onde há uma especialização em crime organizado, basta a tipificação legal do Ministério Público, saindo de quadrilha para organização criminosa, que a competência da vara muda. Para nós, advogados, é fundamental, então, na prática, saber qual seria a diferença entre a organização criminosa e a quadrilha. Tudo indica que a quadrilha, em função justamente também da pena máxima, parece que é uma associação estável de pessoas com o fim de cometer crimes, mas não tem um caráter, e aí começa a divisão, um caráter hierárquico da organização, da organização criminosa. Então, parece aqui
que um dos elementos diferenciadores do crime ou da formação do crime organizado, da organização criminosa, é justamente o caráter hierárquico da organização. Então vamos colocar aqui: caráter hierárquico da organização criminosa. Esse eu diria para vocês que é o plus, ou é um dos que diferencia a lei de crime, de organização criminosa, de crimes organizados, com formação de quadrilha. Porque a quadrilha, embora tenha uma organização, embora seja estável, ela não tem uma hierarquia montada. No crime organizado, todo mundo sabe quem é o líder, quem são os executores, autores intelectuais, autores materiais de delitos. Existe um escalonamento, existe também uma divisão de tarefas. Existe divisão de tarefas no crime organizado. Na quadrilha pode ser que não. Pode ser que os três artistas, os 4 artistas, venham e roubem o carro. Todos roubem o carro. Ou os 4 falsifiquem uma prova, falsifiquem eventualmente um documento oficial, passaporte, Detran, escritura pública, enfim. Então, a quadrilha, ela não tem esse caráter hierárquico, essa divisão de tarefas. A quadrilha, muitas vezes, ela não tem um caráter que a lei de organização criminosa bate muito. E ela é muito fixa, ela sempre tem essa preocupação do caráter transnacional, interestadual também. Então pode ser que a organização criminosa tenha uma característica ou interestadual ou até mesmo transnacional. Então é claro que a questão do senso comum, do que a gente acha de crime organizado, parece que se confirma na lei. Parece que o crime organizado, de fato, para ter essa diferença de pena, é claro que ele é um plus com relação à formação de quadrilha. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida com relação a essas distinções? Pois não, diga. Pois é, o pessoal que roubou o Banco Central, ou tantos outros casos que acontecem no Brasil. Em Mato Grosso é celeiro de casos de organizações criminosas, bom para os advogados criminalistas, né? Onde se encaixaria? Agora vamos a algumas perguntas. Eles se reuniram para roubar apenas o Banco Central? Não. Era uma quadrilha, não deixa de ser quadrilha, não é? Permanente, uma associação estável, permanente, para cometer delitos. Eles só roubavam? Não. Eles roubavam, alguns eram atravessadores, outros lidavam com bancos, outros lavavam dinheiro. Havia líder? Havia. 2 ou 3 cabeças. E os outros? Executores. Tinha um que cavava o buraco. O líder cavava o buraco. O sujeito que pensava cavava. Então são esses detalhes que diferenciam uma simples quadrilha, chulé, desqualificada, com uma organização criminosa. Aonde a pessoa vai enfiar tanto dinheiro? Eles têm que ter um plano. Mas não basta um plano, tem que ter contatos. Esses contatos, muito provavelmente, têm natureza transnacional. Então você começa a perceber que a organização criminosa, em função da estrutura hierárquica, em função da divisão de tarefas, em função das ligações interestaduais e transnacionais, fala, bom, essa não é uma mera quadrilha. Essa é uma organização criminosa. Ok?
Agora, é evidentemente que a classificação não é por conta do advogado. Se fosse por conta do advogado, sempre a gente dizia que era quadrilha. Isso é por conta mais do Ministério Público e, sobretudo, em função do magistrado fazer essa classificação. Ok, pessoal? Pois não. Uma quadrilha que frauda o Detran. Me parece que é uma quadrilha, né? Se tiver ramificações em outros estados, divisões de tarefas, lideranças definidas, me parece que é um crime organizado. Não tem que ter essa característica, mas são colocações do preâmbulo da lei. Então a gente está farejando, evidentemente de uma maneira jurisprudencial e um tanto instintiva, a diferença entre a associação criminosa e a quadrilha, ou o crime organizado e a quadrilha. Algumas vezes, é importante a sua pergunta porque me fez lembrar uma outra história, algumas vezes existem outros delitos complementares à atividade fim de uma determinada organização criminosa. Então, além dessas divisões, pode haver, né, alguns delitos que, quem sabe, deem suporte ao delito fim. Então, por exemplo, várias fraudes para o fim de grilagem de terras. Esse é um elemento. Então, você tem que ter alguém infiltrado no cartório, você tem que ter infiltrado alguém no Intermate, eventualmente, você tem que ter alguém infiltrado no INCRA, em algumas ocasiões, alguém infiltrado numa FUNAI da vida. Quer dizer, pode acontecer alguns delitos precedentes que dão suporte ao objetivo central da organização criminosa. O que muitas vezes não acontece na quadrilha. O que a gente consegue daí entender? Que a quadrilha, muito embora seja muito perigosa e tenha finalidades de cometer delitos, ela é menos organizada, ela é menos estruturada, menos institucionalizada que uma associação criminosa, que o crime organizado. Joia? Agora, caso a caso, se a gente parar para falar caso a caso, nós vamos ficar classificando, e isso não é interessante. Interessante é perceber a diferença estrutural entre as duas instituições, quadrilha e crime organizado. Ok, por enquanto? Tanto é, agora vamos seguir um pouco mais adiante. Tanto é importante essa diferenciação, que quadrilha, basicamente, não existe nenhum favor processual e nenhum tratamento diferente ou diferenciado de outros delitos ordinariamente tratados no Código Penal. Vírgula. Todavia, a associação criminosa, o crime organizado, tem um tratamento processual absolutamente especial. Qual seria esse tratamento especial para o delito de crime organizado? Aqui nós temos várias possibilidades processualmente falando. A primeira possibilidade delas é a famosa delação premiada. Essa é um primeiro caso aqui. A delação premiada. Né? Ou o que a gente chama de colaboração, né? Colaboração processual, também pode ser chamada de colaboração. Ou também é chamada de colaboração. Isso é um ponto importante. E nós vamos falar bastante sobre essa questão da delação premiada. Muito importante. Um outro elemento que diferencia a questão do trato entre quadrilha e organizações criminosas é justamente a possibilidade de flagrante retardado. Esse também é um caso muito específico para organizações criminosas. A possibilidade, esse aqui seria 1, esse aqui seria 2, a possibilidade de flagrante retardado. Retardado. Esse é um outro elemento muito importante.
O terceiro elemento que a gente vai falar um por um, tá? Vamos devagarinho falando um por um. O terceiro elemento que pode eventualmente diferenciar o trato processual entre formação de quadrilha e organização criminosa é a infiltração. Olha que coisa interessante. A infiltração. Então, o policial, como nós vamos falar, pode eventualmente se infiltrar de uma maneira escondida, de uma maneira, claro, velada, na quadrilha. E, finalmente, nós vamos tratar, enfim, de generalidades que vamos falar ponto a ponto, etc. e tal, sobre a questão processual da organização criminosa. Vamos lá? Primeiro ponto, delação premiada. Agora está em voga, né, com a Operação Ararat, para saber quais são as condições de delação premiada. Isso também teve muito com o Roberto Jefferson, não sei se vocês se recordam, no caso do mensalão. Vamos ver se é possível classificar o sujeito como colaborador, né? Eu acho que a lei nem fala mais delator, fala colaborador. Os operadores do direito, na prática, dizem delação premiada, né? Mas é réu colaborador, né? Eu acho que continua sendo uma delação premiada, enfim. Mas esse é um pensamento meu. Vamos lá. Quais são as condições para haver a delação premiada? Esse é um ponto importante. Quais seriam? Vamos pensar junto. Eu vou delatar uma organização criminosa. Qual é a primeira condição? Vamos raciocinar. Essa minha delação, ela tem que ser o quê? Quais são as condições desse meu depoimento? Por que um determinado depoimento eu posso considerar, de repente, uma colaboração normal, diminuindo a pena, ou não, é uma delação premiada? Por que essa palavra premiada, colaborativa? Tem que ter alguma coisa a mais. Vamos tentar ver se a gente consegue conceituar. Primeiro, que precisa identificação dos autores ou partícipes de uma determinada organização criminosa. Isso é uma coisa muito importante. A delação precisa identificar o quê? Vamos voltar. A questão da hierarquia e a questão da divisão de tarefas. Então eu preciso também enumerar ou identificar as tarefas individuais dos participantes da organização criminosa. Porque senão a delação, a colaboração não vale muito. Eu vou processar o João da Silva pelo quê? E o líder? E os executores? O que cada um fez? Não existe lógica se o depoimento, a delação, não seja eficaz. Importante também essa palavra. Vamos colocar essa palavra até em destaque aqui. Eficácia. Esse depoimento, se for ineficaz, não adianta absolutamente nada. Ele precisa ser eficaz. Há uma outra possibilidade. Qual é a possibilidade? Esse depoimento pode ser que seja usado para prevenção de novos delitos. Também é uma possibilidade da autoridade policial, delegado de polícia, ou do Ministério Público, estadual ou federal, aceitar a delação premiada. Olha, vai acontecer uma determinada operação,
vai acontecer um determinado crime, vai acontecer uma sequência de assaltos, vai acontecer um transporte enorme de drogas internacionais, e eu estou avisando os senhores no bojo do meu depoimento. Então, é uma possibilidade a mais. É uma possibilidade a mais para entrar no programa de delação premiada, ser beneficiado com a delação premiada. Também existe uma quarta possibilidade para que a delação premiada eventualmente surja efeito. Qual é? Dinheiro. Lamentavelmente, a lei processual brasileira cuida pouco da questão do dinheiro. A delação premiada também pode colaborar na recuperação de valores. Então vamos colocar aqui, ó, recuperação de valores. Então, por exemplo, crimes contra a administração pública. O delator, o colaborador, diz o seguinte: existem 5 milhões de dólares na conta número tal, Banco Ilhas Fiji. O juiz eventualmente indisponibiliza esses valores. Opa, resgatou os valores desviados. É uma possibilidade. É uma possibilidade a pessoa dizer, tais e tais e tais escrituras são fraudadas. Apontou com eficácia, vamos colocar isso na cabeça, eficácia, apontou com eficácia como recuperar os valores. Pessoal, agora vamos parar um pouco. Essas 4 condições, podem ser mais condições, podem surgir na hora as condições. Mas basicamente essas 4 condições caracterizam a delação, a colaboração. Alguma dúvida aqui? Não? Fala. Qual seria a pena aplicada? Chegaremos lá. Calma, calma. Não, esse negócio de ejaculação precoce é péssimo. Vamos com calma, a gente vai namorando. Eu também estou destreinado em dar aula, a gente vai devagarinho, vai se conhecendo, mão na mão, enfim. Calma, eu chego lá. Pois é, não, calma aí. O que eu quero que vocês entendam é o que é a delação premiada, o que é a colaboração. Conceito primeiro. Os senhores entenderam o conceito? Se entendeu o conceito, qual é a próxima pergunta? É o que vocês dois estão perguntando. Como faz? É uma outra história. O conceito está entendido? Então está aqui. A delação premiada, a colaboração, vem a ser isso. Ou seja, presume-se que precisa desses efeitos. Joia? Aí nós começamos a entrar no pepino. Qual é o pepino? Qual é o grande problema? É como fazer. Esse é um drama. Não é um drama na lei. É um drama prático. É um drama da vida do criminalista. É um drama da vida do réu. É um drama para o Ministério Público. E é um drama para o delegado de polícia. É complicadíssimo. E eu diria também que um dos dramas também é para o magistrado aceitar uma delação premiada. Por quê? Porque nós estamos, meus amigos, lidando aqui com um campo profundamente minado. Você não sabe se a pessoa está dizendo a verdade ou não. Você não sabe se a pessoa está inventando alguma coisa para tentar fugir de uma pena. Você não sabe. Então é difícil para a autoridade pública, delegado, Ministério Público e juiz, saber distinguir quais são os critérios que ele vai se socorrer, esses aqui. Porque se não tiver pelo menos um desses critérios, pode ser absoluta fantasia e as autoridades públicas entrarem numa bela fria. Como fazer? Como proceder com uma pessoa que quer falar? A lei é muito difícil. Ela é um terreno muito arenoso. A primeira coisa, que é uma coisa interessante da legislação, é dizer o seguinte: esse sujeito aqui tem que ser o primeiro a falar. Absoluta ignorância.
é uma limitação besta da legislação, né? O colaborador tem que ser o primeiro a falar. Por que eu estou falando que isso é uma grande bobeira? Porque pode ser que o primeiro a falar não seja, de repente, uma peça fundamental na organização criminosa. Pode ser que o primeiro a falar não tenha ciência da teia da organização criminosa. Seja apenas e tão somente um executor de ordens. Não seja um grande articulador da organização criminosa. Cassinos clandestinos, tráfico de drogas, homicídios, de repente é apenas e tão somente o executor do crime. Isso é uma grande bobeira da legislação. A legislação ela vai incentivar a pessoa para correr e falar. O que muitas vezes não é o mais inteligente. Então ele tem que ser o primeiro a falar e ele não pode ser o líder. Olha que coisa curiosa. Então, ele não pode ser o líder da quadrilha. Não pode ser o líder. O que também é uma outra bobeira. Por quê? Porque, de repente, eventualmente, o líder da organização criminosa pode desmantelar a dele e a dos outros. Mas, enfim, a legislação acha que o líder iria se safar. E, claro, evidentemente, tem alguma razão de ser. Não seria justo ele desmantelar a própria organização criminosa para se safar. Não acho que isso funcione muito na prática. Eu acho que o Ministério Público, o Judiciário, o delegado de polícia, eles não enxergam muito esses dois elementos como elementos centrais. Acho sim que pode haver mais de um colaborador. Pode haver. Desde que, eventualmente, em hierarquias diferentes. Desde que, eventualmente, em tarefas diferentes. É por isso que essa conceituação inicial é tão essencial para a gente. Porque ela vai repercutir aqui. Acho também que um dos líderes, quando há vários, podem ser classificados como delatores premiados, como colaboradores. Vírgula, desde que também haja eficácia na colaboração. Não vejo problema, desde que haja repercussão até em outras organizações criminosas, no desbaratamento de repente, uma quadrilha na administração pública, por exemplo, o que é essencial. Muitas vezes o capanga não sabe se comprou um juiz, se o líder comprou um desembargador, se tem contatos com o ministro. O capanga não sabe isso. Essa é uma outra dificuldade da lei, ok? Vamos continuar. E como é que se faz a delação premiada? Como é que se procede a delação? Eu quero falar, estou preso. Eu quero falar. Como é que é o approach? Como é que é o jogo para falar, para oferecer a delação premiada? Quem oferece? Quem aceita? Sob que condições? Bom, condições nós já sabemos. Então, a autoridade que oferece, que pode negociar, que está autorizada a negociar a colaboração, é a autoridade policial ou o Ministério Público. Então vamos lá. A autoridade policial, estadual ou federal, não importa, ou o Ministério Público. Ou o Ministério Público. Isso vai fazer com que nós pensemos, importante esse ponto, isso vai fazer com que nós pensemos de imediato que o juiz esteja afastado dessa questão da delação premiada, da colaboração. Então aqui é exceptuado, existe aqui uma exceção necessária, que é o próprio magistrado. O magistrado, ele não pode se meter com a colaboração premiada.
Até porque poderia haver, eventualmente, uma repercussão para o magistrado, esse contato direto. Qual seria a repercussão? Qual seria a repercussão processual de um magistrado que se envolve diretamente com uma proposta de delação premiada? Envolvimento no crime? Não. Magistrado não. O magistrado está lá no gabinete dele e tal. Aí chega um sujeito, chega um advogado, fala, olha, aqui nós temos uma possibilidade, etc. Qual seria o problema para o magistrado? Poderia eventualmente, ou quem sabe necessariamente, colocá-lo na posição processual difícil de suspeição. Então a lei tem muitas falhas. Mas essa é um ponto interessante. O magistrado não entra no jogo. Porque se o magistrado entrar no jogo, eventualmente, ele vai se tornar suspeito. Por quê? Porque, como disse um autor italiano chamado Franco Cordeiro, se o magistrado for à cata de provas, se o magistrado quiser encontrar provas, ele encontra. E se ele encontrar, nós vamos viver um processo penal, como diz o Cordeiro, esquizoide, esquizofrênico. Não tem escapatória quando um juiz queira encontrar provas. Porque ele quer, ele está motivado. E antes do processo, pior, ele já está convencido. Aí é difícil. Aí nem Jesus Cristo, como advogado, salva o sujeito. Fala. Eu vou fazendo uma sacanagem com a câmera, porque agora que eu estou vendo, então ele vai fazendo assim e eu vou saindo de foco da câmera. Aí ele vai fazendo assim. Então, bom, vamos lá, diga. Não pode. Assim, vamos colocar uma vedação. Não, vamos colocar uma vedação. É bom vamos trocar isso não como uma exceção, mas como uma vedação. As pessoas que estão assistindo, vamos substituir exceção por vedação. O magistrado tem vedação de oferecer diretamente a delação premiada. Agora, olha o problema. Bom, houve um acordo. Joia. Como é que se processa isso? Aqui começam os furos da lei. Atenção máxima agora, pessoal. Vamos esquecer caderno, anotação. Para pensar, eu não quero apenas que vocês fiquem no papel, para pensar no drama de uma pessoa que tem que confessar, porque eventualmente tem que confessar os seus crimes, e o dos outros. Qual é a dúvida na cabeça da pessoa? Diz para mim. O que vocês acham? O sujeito lá está preso, ou está na iminência de ser, ou está com os bens bloqueados, enfim, está numa situação muito difícil para chegar nesse ponto. O advogado fala, olha, você quer fazer a delação, vamos ver se funciona, o que é que você sabe. Qual a dúvida da pessoa? Qual a ansiedade dessa pessoa que vai fazer a colaboração, vai fazer a delação? Não, redução da pena nós já vamos falar, quer dizer, é um sucedâneo da colaboração. Ou é a não apresentação da denúncia, ou é o perdão judicial, ou é uma redução drástica da pena de 2/3. Mas o grande problema é qual é a ansiedade, qual é a espera do sujeito. O que vocês acham? A represália dos outros? Sim, na prática. Nós estamos falando do jurídico. Olha o problema. Será que a minha colaboração, será que eu vou me enroscar? Será que eu vou falar tudo o que eu sei? E depois de eu falar tudo o que eu sei, será que serve? Será que vai ser aceito? Isso é um drama. Isso é um drama. Então o que acontece?
O sujeito presta um depoimento. Olha o pepino. Em tese, um depoimento sem autor, esquisitíssimo. É uma coisa que, venhamos e convenhamos, fora da realidade. Isso só acontece na lei. Na prática não acontece. Um depoimento sem autor, ou seja, um depoimento para colher informações. Essas informações, é claro, vão ser destinadas a quem? Ao magistrado, inevitavelmente, ao juiz de direito. E esse juiz de direito pode fazer, basicamente, tem duas opções. Quais são as duas opções? Homologar ou não homologar. Então aqui vai ficar pendendo a homologação. A homologação. Ou seja, em outras palavras, a concretização do favor processual, da colaboração, que vai reportar, como ela falou aqui, claro, para o perdão judicial, para o não oferecimento da denúncia, nós já vamos falar bastante disso ainda, ou para a redução dramática de pena no curso da ação. Nós estamos falando ainda sem ação, não há ação ainda. De repente há colaboração no curso da ação, pode acontecer. Mas nós estamos ainda falando um passo antes. Nós estamos falando ainda da fase de inquérito. Nós não estamos falando ainda da denúncia. Diga. Como funciona o programa de proteção a testemunhas? Eu te pergunto, nós estamos no começo, você já quer falar no final. Já te falei para você segurar, respira, expira, essa coisa do calma, nós chegamos lá. Bem, alguma dúvida aqui? O grande problema, qual é a grande pergunta aqui? É uma pergunta que eu me faço como advogado. Ok, vai o depoimento. O depoimento chega no juiz. Qual é a dúvida? E se o juiz não homologar? E aí eu faço o quê? E o meu interrogatório? Olha a perplexidade. E o meu depoimento? O que eu faço? Descarto? Pior ainda, existem outras questões sérias. E antes da homologação, olha o pepino. E antes da homologação, e se houver uma retratação? Existe possibilidade? Existe. Antes da homologação, as partes podem se retratar. Olha que angu de caroço. Então, existe sim a hipótese, é remota, claro, né? A hipótese de retratação. É claro que geralmente essa retratação se dá por parte, geralmente, do órgão acusador. Né? O acusado dificilmente vai se retratar diante de um favor processual dessa natureza. Muito difícil. Geralmente é o Ministério Público ou o delegado de polícia que vai falar, opa, foi engano aqui, eu tive uma percepção errada. Agora, quando acontece a retratação? Digam para mim. Quando acontece a retratação? Antes da denúncia? E depois da denúncia? A lei não diz. A lei não diz. E pior, eu pegaria a sua pergunta, a sua colocação, e me faria uma outra. Mas vem cá, e se por acaso já aconteceu a homologação? Existe alguma maneira de desconstituir a colaboração premiada? Eu vou dar um caso para vocês, eu vou dar uma questão para vocês, duas. Descobriu-se, vamos dar duas situações aqui. Descobriu-se que as informações são inverídicas. Olha o problema. As informações, ou algumas informações,
são simplesmente inverídicas. Olha, o juiz tal estava na lista de pagamento. Ministro tal estava envolvido no rolo. Deputado federal estava levando uma boquinha. Para aprovação de uma emenda parlamentar, eu comprei o senador tal. Não é verdade. Mas o cara falou isso no bojo de outras coisas, para, digamos assim, dourar a pílula, ficar um negócio mais bonito, mais grave, a colaboração, uma delação premiada mais importante. E aí? A segunda questão que eu me coloco, e eu não consigo equacionar isso. A segunda questão importante, eu estou falando depois da homologação, que é mais difícil ainda. E se por acaso o réu, muito malandro, muito safado, der informações parciais? As informações são deliberadamente parciais. Então vamos colocar aqui as informações. Não vamos colocar parcial, vamos colocar assim, seletivas. As informações são seletivas. Está faltando quadro já, né? Então as informações são seletivas. E aí? Ou seja, o cara dedurou João, mas não dedurou José. José era financiado pela organização criminosa também. Falou de um deputado, mas não falou de outro. Falou de um gestor, mas não falou de outro. Falou do secretário, mas não falou do governador. E todos estavam dentro da organização criminosa ou sendo beneficiados pela organização criminosa. A minha pergunta é, e aí? Como fazer? A lei diz que o primeiro é fácil. O primeiro é fácil. A lei diz o seguinte: informações inverídicas são penalizadas. Pena de X a Y. Está lá. Agora, a lei não diz de informações sonegadas. A lei não fala sobre isso. O que vai fazer? Não diz. A lei não fala de informações seletivas. A lei não diz isso. Sonegação de informação. A lei não diz isso. Será que, essa é a minha pergunta. Vamos lá. Vamos voltar. Antes da homologação, poderá haver retratação? Poderá. Fácil. E depois da homologação? Essa é a grande questão. E quando um juiz coloca a caneta dele, homologo a colaboração, e aí? Bem, pode ser, e agora começa uma outra perplexidade, né? Desculpe começar a me aprofundar assim, mas eu sou assim mesmo, porque eu começo a pensar os casos da prática. E agora, a lei na prática, como é que funciona? Tem horas que não funciona. E tem determinados sinucas que não se sai. É muito difícil. A lei diz o seguinte, uma coisa muito difícil, muito delicada. Diz o seguinte: as condições, olha só pessoal, as condições impostas pela autoridade policial e pelo Ministério Público, veja só, o juiz não está dentro. Mas quando chega para ele, o juiz pode acrescentar condições. Pode ser o começo de uma resposta. O juiz pode, eventualmente, vamos colocar aqui, somar condições. A lei diz isso. Ele pode somar condições. Quando chegue a proposta, pode ser que o juiz diga, concedo, vírgula, desde que, 2 pontos, o colaborador faça X, Y, Z,
preste depoimento em ação civil pública, preste depoimento em todos os processos penais, preste depoimento, esteja à disposição, não saia, não se relacione, entregue X de importância de valores, recomponha a administração pública dos valores desviados, enfim. Aqui surge um problema também sério, complicado. Porque quando o juiz impõe condições, o que acontece? Ele começa a se vincular demais. Você sabe bem, você já deve ter visto isso várias vezes, que a titularidade da ação penal, né, o artigo 1291 da Constituição Federal, né, a titularidade da ação penal pertence com exclusividade ao Ministério Público. O juiz somar condições para um encaminhamento que é do Ministério Público, venhamos e convenhamos, é um elemento que gera determinada, uma certa perplexidade. Mas pode acontecer. Mesmo assim, isso não responde uma pergunta. E depois, de feita a delação premiada, se constatar que a informação foi sonegada, a informação foi seletiva, o sujeito que falou tinha um determinado alvo específico, o que fazer? A lei também parece que encontra algumas questões. É difícil essa lei. Veja como ela é difícil. Porque são idas e voltas. A lei diz o seguinte: o Ministério Público pode... Então vamos colocar aqui, ó. O MP pode, 2 pontos. A, B, C. O Ministério Público pode não denunciar o sujeito. Beleza. Excluiu o sujeito do polo passivo. Então, a exclusão do colaborador. A exclusão do colaborador. Pode ser que o colaborador nem sequer seja denunciado. Ele nem esteja no processo. Agora os senhores entendem por que esta condição aqui, ó. Olha aqui ela. Só falta, né? Todo mundo se lascar e o líder se salva, né? Seria um pouco contraditório. Mas enfim. Então, o colaborador pode ser excluído. Olha que crueldade da lei. Isso é uma crueldade. Isso é para matar o sujeito de ansiedade e de Rivotril. O Ministério Público pode deixar de retardar a denúncia 6 meses. Isso é uma bela sacanagem com o acusado, né? Com o réu. Então pode haver aqui um retardo ou um retardamento de 6 meses. E aí pior, prorrogáveis, né? Contra o réu. O que eu acho uma bruta crueldade processual. Quer dizer, em outras palavras, dizendo um português muito, muito claro, o que é isso aí? Ou como é que isso pode ser interpretado? Um português muito claro. Oi? Negligência não. Se a lei está possibilitando, não é prevaricação, não é negligência. Sacanagem mesmo. Não, vamos falar de uma... Português claro. Isso se chama chantagem. O Ministério Público diz, olha, se você... Eu tenho 6 meses. Se você não falar tudo, se você não falar exatamente o que eu quero saber, pode ser que eu ainda ofereça a denúncia. Pode ser que você não seja beneficiado. Mas não é 6 meses, de repente eu tenho 1 ano. Você tem que colaborar. Você não está colaborando direito.
Mas isso é um inferno. Isso é uma chantagem. Instituiu-se no Brasil uma chantagem processual. A verdade é essa. Lamentavelmente. Nos Estados Unidos existe uma coisa chamada barganha processual, né? Plea bargaining. Então você pode fazer isso. No Brasil não existe. No Brasil nós estamos arriscando agora. Ou pode ser uma terceira possibilidade, que o Ministério Público venha pedir o quê? A redução de pena ou o perdão judicial. Claro, né? A redução de pena, que é o caso do Roberto Jefferson, por exemplo, né? A redução de pena, ou simplesmente o perdão judicial. A inaplicabilidade de sanção penal. Então, pode haver essas três possibilidades, das quais a mais cruel está na letra B. Senhores, vamos começar a problematizar. E aí, isso que eu gostava de dar aula na faculdade, porque era o inferno, porque a aula não tinha fim. Quer dizer, a pessoa começava com um negócio, sim, mas e aquele lá? E aí... Bom, olha o grande problema. Junta a letra B aqui com a letra B aqui. Aí você vai ver o quão cruel é essa questão da organização criminosa. O sujeito presta depoimento, vai para o juiz. O juiz diz, aparentemente, é um réu colaborador. Volta ao Ministério Público. O Ministério Público fica pegando outros depoimentos. Ou o delegado de Polícia Civil ou federal começa a pegar outros depoimentos. Ao longo do tempo, o sujeito vai olhando e fala, mas que miserável desse sujeito. Ele não disse tudo o que ele sabe. Torce o cara. 6 meses se passam. Ó, presta atenção, pessoal. Todo o resto foi denunciado. O resto todo, salve São Jorge, o resto todo foi denunciado. Todo. O cara não foi denunciado, mas ainda está no prazo. E vão descobrindo outros elementos, e vão descobrindo outros elementos, e vão descobrindo. Eu pergunto aos senhores, e se o Ministério Público denunciar? O que o depoimento do sujeito que depois contra ele pode prejudicá-lo? Por que eu estou dizendo isso? Essa é uma pergunta. Como fica o princípio da não autoincriminação? Vamos lá. Aqui uma questão. Princípio da não autoincriminação. Como fica esse princípio? Vocês sabem, vamos dar uma introdução aqui primeiro. Vocês sabem que no Brasil, graças a Deus, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a fazer isso. Ninguém. Então eu chego numa delegacia, o delegado fala, olha, eu quero um exame de sangue seu. Ficou louco? Você acha que eu vou dar meu sangue para você fazer prova contra mim? Não sou obrigado. Não, eu quero que você faça exame grafotécnico para saber se essa grafia aqui é sua. Eu não sou obrigado a fazer exame grafotécnico. Você pegue os meus documentos e faça se você quiser. Eu não sou obrigado a te dar material. Vai fazer bafômetro. Eu não sou obrigado a colaborar com uma autoridade contra mim. Não sou obrigado. Ah, mas pode-se presumir inconstitucional essa disposição. Ah, eu vou fazer um exame. Não sei se vocês se recordam, um delegado que fez um exame numa bituca de cigarro, essa foi fenomenal, para descobrir se a mulher sequestrou ou não sequestrou a menina. A mulher estava fumando. A senhora me dá o material aqui, a saliva? Aí a mulher diz, não. A senhora me dá um fio de cabelo?
Claro, a mulher orientada por um bom advogado falou, não, sangue, nem pensar. E o delegado ficou olhando, e o delegado ficou olhando, e a mulher fumando. A mulher larga a bituca de cigarro no chão. O delegado pega com uma pinça e faz o exame de DNA na saliva da bituca do cigarro. É lícito? Normal. Legítimo. O que não pode fazer é obrigar o cidadão a fazer uma prova contra si mesmo. É por isso, evidentemente, que é por isso o princípio da não incriminação, que qualquer acusado ou até mesmo indiciado tem direito a quê? Ao silêncio. Então o sujeito tem um direito, tem um direito constitucional ao silêncio. Aí eu pergunto para vocês, e eu acho que é a minha maior perplexidade com relação à questão da delação premiada. Professor, ele já falou. Ele já falou contra os outros e contra ele mesmo. E se a delação for descaracterizada, não for homologada, o que é que esse sujeito faz? Ele já se enroscou de uma maneira tão grave, tão profunda, o que se faz? A lei sabiamente coloca um dispositivo absolutamente desimportante, sem ninguém ver, tal, mas é muito importante. Se por acaso acontecer isso, de uma descaracterização da delação, de uma não homologação de uma delação, o depoimento, olha que fenomenal, o depoimento que o sujeito deu dos crimes dele será desconsiderado. Fenomenal. É uma grande resposta a essa equação. Então, no caso de não homologação, da delação premiada, da colaboração, vai se manter o princípio da não autoincriminação. Ou seja, o depoimento, o resto vale. O mais engraçado é isso. O resto vale. O resto que se lasque. Agora, o depoimento dele contra ele mesmo será descaracterizado, será desconsiderado. Desconsideração do depoimento ou interrogatório, dependendo da fase, do réu. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Essa questão nunca me ocorreu no escritório porque eu não atuo para delatores. Eu acho que a delação sempre é muito complicada. E o profissional do direito, ele se compromete muito atuando para delatores. A gente faz a defesa, a gente não faz a acusação. Então eu não me presto a isso. Mas na prática nunca aconteceu esse caso específico aqui. De desconsideração, eu acho muito difícil, muito imponderável. Agora, um outro elemento também que eu já chego, e que eu me faço a pergunta, deixa eu só colocar isso aqui no quadro, eu já te dou a palavra. Uma outra pergunta que me vem à cabeça quer dizer, uma outra problematização que eu me coloco no caso de homologação, caberá recurso? Importante saber isso, é difícil. O juiz colocou condições ou retirou condições. O Ministério Público pode recorrer? O réu pode recorrer? É difícil. Da decisão, vamos colocar aqui, da decisão, isso não tem na lei, da decisão de homologação, caberá recurso? Não sei. Caberá recurso? Muito difícil. Recurso em sentido estrito não que é o 581, o rol é taxativo. Eventualmente poderia ser a apelação,
com o artigo 593, 1, salvo engano, 593.1 do CPP, em casos de decisões terminativas, definitivas ou com força de definitiva. Não sei. É uma pergunta que eu me faço. Cabe recurso? E uma terceira pergunta, já vou falar, já vou te dar a palavra. E uma terceira pergunta, também muito interessante, é: a homologação em algum momento processual pode ser descaracterizada? Pode ser desconsiderada? Pode ser considerada, entre aspas, quebrada? Anulada? Não sei também. Essa é uma outra questão. A descaracterização da colaboração. Não sei. Nessa operação última em Mato Grosso, Ararat, né, o senador Blairo Maggi está tentando anular a operação e, dentre um dos pedidos da defesa ao ministro Dias Toffoli, está requerendo a descaracterização da delação premiada de um dos elementos da suposta organização criminosa. Acho até interessante, porque esse um dos elementos da suposta organização criminosa, delator da Ararat, era também um dos líderes. É muito esquisito esse caso. Eu não sei como o Supremo Tribunal Federal vai se comportar diante da descaracterização. É capaz de haver uma anulação em função de incompetências graduais do que uma descaracterização da delação. É possível? Bem, eu acho que é. Até rescisão, até revisão criminal é. Mas aí existe um problema sério, porque a colaboração, na verdade, é um favor pró-réu. E eu não sei se é possível ou é passível de descaracterização e de anulação. É uma questão que eu me faço. Muito interessante, a lei não responde. Pois não, diga. Não, em relação a ele. A ele. Então vamos a um exemplo prático. Eu falo o seguinte, olha, eu fazia parte de uma organização criminosa. Essa organização criminosa era tráfico de droga, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, etc. e tal. E eu não era um dos capos, eu era um executor. Eu sabia o que aconteceu. Eu matei 3. Eu matei o João, eu matei o José, eu matei a Maria. Botei num saco, joguei no rio. Muito bem. Não foi encontrado o corpo. E qual a arma do crime? Sim, eu me desfiz dela também, etc. Mas aconteceu, você sabe que sumiu o José, você sabe que sumiu o João, você sabe que sumiu a Maria, fui eu. Eu estou fazendo o quê? Além de delatando, eu estou confessando, tecnicamente falando, né? Aí eu pergunto, e se por acaso esse meu depoimento ou interrogatório não for homologado? Pois é, a lei diz o seguinte, neste caso, as minhas colocações serão desconsideradas com relação a mim, porque eu não sou obrigado, e não era, a me autoincriminar. Mas, Eduardo, aí eu te dou um exemplo complicadíssimo. E se eu falar, matei João, e ele está enterrado aqui, neste edifício. Aí vai a polícia e acha o corpo do João. Eu te pergunto, vai ser desconsiderado o meu depoimento? Então a lei tem algumas fantasias, né? Como qualquer legislação, há uma diferença entre a teoria e a prática. Mas, enfim, ela, no mínimo, foi sábia em colocar isso. O advogado, eventualmente, senhores, em função desse dispositivo, pode pedir o desentranhamento do depoimento.
É uma possibilidade. Nunca aconteceu isso comigo, mas é uma possibilidade. Não só o desentranhamento, mas de repente o advogado pode. Aí é uma perplexidade maior ainda. O advogado pode mandar riscar o depoimento. Pode acontecer. Em juízo pode acontecer até o que Deus duvida. Mas acontece. Enfim, é uma possibilidade para a gente pensar junto. Dúvidas aqui com relação à colaboração, delação premiada? É muito interessante esse tema, né? Diga. Não. Eu tive um cliente, declinei dele justamente em função da vontade de delatar, que ele é testemunha de 400 processos. O sujeito não vive, né? Ele vai de manhã para a faculdade e à tarde ele faz audiência. Então ele é obrigado, é muito cruel, ele é obrigado a servir de testemunha de 400 processos de improbidade administrativa. O custo, do meu ponto de vista, cada um pensa de um jeito, o custo para ele foi muito alto. Muito, muito alto. Mas cada um pensa de uma maneira. Na hora que, quando ele externou a vontade de fazer a delação premiada, eu declinei da causa. Eu não atuo para delator. Até porque eu mesmo coloco em xeque a validade do depoimento. Se é um depoimento isento ou se é um depoimento engajado. E até que ponto esse depoimento é confiável ou é seletivo. Até que ponto ele escolhe quem ele vai delatar. Como eu tenho essas dúvidas, eu prefiro um criminoso confesso do que um delator. Então, cada um tem os seus, né? Mas ele responde a 400 processos. Respondendo a sua pergunta, não existe nenhum limite de condicionantes, digamos assim, né? Não existe nenhum limite. Perguntas aqui sobre delação premiada? Diga. No caso do prazo, não. O prazo está escrito na lei. 6 meses prorrogáveis por um único período. Diga. Se é o delegado, passa pelo Ministério Público para dar parecer. Diga, continua. Não parte do advogado? Claro, na prática, evidentemente, né? O primeiro passo é o advogado, muitas vezes ele não requer por escrito. O advogado chega na sede do Ministério Público, na sede da polícia e diz: o meu cliente tem interesse processual em colaborar verbalmente. Provavelmente, verbalmente também, um promotor ou delegado começa a negociação. Mas o que é que ele tem para falar? Essa é a pergunta. Formalmente, eu tenho para falar isso, a gente pode desbaratar tais e tais elementos. Ok. O Ministério Público interessa? Vê interesse? Vê. É importante? É. Chama ele aqui para o depoimento. Aí o sujeito, se estiver preso ou não, ele vai estar lá com... Eduardo, é sempre com advogado? Sempre com advogado. Pode ser feito delação premiada sem advogado? Não pode. Então vai com advogado. A lei diz isso, né? Não sou eu que estou pensando. Vai com advogado, chega com advogado e aí o Ministério Público oferece. Se o Ministério Público não oferecer, esse é um drama. Eu já te falei no começo da aula. Esse é um drama danado. Se o Ministério Público não oferecer, só pegar depoimento, o sujeito não vai falar nada, claro. Se o Ministério Público começar aos tantos dias do mês tal, do ano tal, na sede do Ministério Público Estadual ou Federal, compareceu o senhor, etc. e tal, querendo XYZ, tal, etc. E nós acreditando que... Se não houver isso plasmado concretamente, por escrito, é papo furado. O advogado, nem o cliente, vai se arriscar numa barbaridade dessa para se autoincriminar. Ele não é maluco. A barganha não aconteceu. A barganha só vai acontecer no final das contas, aqui, no envio, porque pode não dar certo, né? O juiz pode falar, não,
E pode, isso aqui é uma armação, não aceito. E pode acontecer. Isso aqui é uma armação. Não vou aceitar. Agora, na prática, dificilmente o juiz vai falar para o dominus litis, para o senhor da ação, vai falar, não aceito. Até porque a titularidade da ação penal é do Ministério Público, né? A investigação é do delegado, muito raramente, mas pode acontecer. Se acontecer, haverá toda essa repercussão que nós tratamos no quadro. Né? Mais alguma? Fala. Essa é a minha pergunta para mim mesmo. Ele pode se retratar até a homologação. O grande problema é, e depois da homologação? Aí que vem essas 3 perguntas. Cabe recurso? Não sei. Isso não está na lei. Se não está na lei, a regra geral é que a apelação, acho que 2, né? Vocês podem me ajudar, dá uma olhada aí no CPP. 593, se não me engano, é o 2, das decisões definitivas ou com força de definitiva. É o 2, né? 1 é sentença, né? Normal. 1 é sentença. E 3 é júri, né? Aí vem A, B e C. Aí vem 2, quer dizer, ordinariamente pode ser o 5932 CPP, não sei. Agora, e se por acaso, agora vamos até mais, e se não houver recurso? Eventualmente essa delação pode ser descaracterizada em função de uma dessas 2 hipóteses? E se descobrir que não tudo, mas muito do que o cara falou é uma fraude, é mentira? Não sei. E com o que ele falou, o que se faz? É difícil. Pode-se voltar atrás em um favor pró-réu? É uma questão, isso não existe na lei. A gente está aqui, como diz o Chacrinha, para complicar e não para esclarecer. É ou não é? Para ficar difícil e tal. Mas as colocações são essas. Ok, pessoal? Muito bem. Existe a possibilidade, vou tentar falar mais rápido para a gente encerrar, eu nem imaginava que durasse tanto a nossa aula, mas a gente vai se empolgando, né? Quer dizer, esse que é a pessoa que está em casa, saiba que tem alunos aqui. Porque se não tivesse, também não daria aula, é péssimo. Né? Mas vamos lá. Aqui há a possibilidade de flagrante retardado. Os senhores sabem que a autoridade policial, ou qualquer outra autoridade pública, precisa dar voz de flagrante de imediato, sob pena de prevaricação. O delegado que olhar um crime e não der voz de flagrante, um agente policial que constatar um crime, um agente do Ministério Público, promotor, um juiz, um procurador, olha um crime e não der voz de prisão, ele comete prevaricação. Mas existe um caso em que o flagrante pode ser retardado. E é muito óbvio que bom que seja assim. Que é justamente o caso da Lei de Organizações Criminosas. A Lei de Organizações Criminosas permite à autoridade, sobretudo a policial, né, que retarde o flagrante e todas as providências policiais, perícias, reconhecimento de pessoas e coisas, indisponibilidades, enfim, todo o conjunto, o arsenal de diligências policiais em função do quê? Da conveniência das investigações. Em função da conveniência das investigações. Evidentemente que essa omissão calculada, vamos colocar assim, essa omissão calculada precisa ser comunicada. Esse também é um problema seríssimo, mas comunicar como? Se de repente o inquérito é sigiloso. Como é que eu comunico isso com o juiz? Também há um problemão aqui. Há o caso, isso acontece muito pouco no Brasil, muito pouco no Brasil, que é o caso de infiltração policial.
Qual é a dificuldade na infiltração policial? Dificuldade jurídica, falando assim. Não prática, né? Prática é possível fazer. Mas qual é a dificuldade jurídica? E se durante a infiltração policial, nessa organização criminosa, o policial infiltrado cometer crimes? Essa é uma dificuldade. E no caso de cometimento de crimes, é claro, pelo amor de Deus, crimes menores, né? Não é crime, não é um homicídio, até porque a lei está dizendo, a autoridade, o agente pode se negar, né? Pelo amor de Deus. Isso não é uma determinação peremptória para o agente. Mas ainda assim, e no bojo, eu tô enroscado com a organização. O cara me dá uma mala de R$1 milhão. Olha, leva esta mala para o prefeito. O sujeito é agente infiltrado. É preciso levar. O cara pega a mala. Ele pegou a mala, o que ele está fazendo? Corrupção ativa. Vai para o prefeito. Chega no prefeito, o prefeito está aqui a mala. Até mais, eu te pergunto, na condição de infiltrado, ele será processado? Não. Esse também é um favor. Bom, aí já chegamos numa outra pergunta, mas deixa eu acabar. Esse é um favor da legislação. O agente infiltrado, desde que monitorado, número 1, pode se recusar e sair imediatamente da infiltração. Número 2, pode, tudo bem. Mas o agente infiltrado não responderá por delitos quando monitorados. Qual é a pergunta imediata que vem? Até quando? Resposta, não sei. É impossível você dizer até quando. Mas, enfim, é por isso que isso não funciona muito no Brasil. Por quê? Porque se o policial dá um tiro, é afastado da polícia, imagine dentro de uma organização criminosa para o Ministério Público saber se ele foi até um determinado limite razoável. É claro que ninguém põe a mão no fogo aí. Dificilmente acontece isso. E na questão de generalidades, eu tenho um caso interessante para vocês, para as pessoas que estão nos assistindo também, pensar sobre. Muito agoniante isso para os operadores do direito. Raciocina comigo uma coisinha aqui. Vamos acabar meio que como nós começamos. Olha que coisa interessante acontece na nossa legislação penal ordinária e a extravagante. Surgem surpresas. O crime de quadrilha, a associação estável de mais de 3 pessoas, essa coisa toda, né? Ela tem uma pena de 1 a 3 anos. Ok. A dosimetria para a lei de organizações criminosas, então a associação criminosa, ela, conforme já falado, é de 3 a 8. Bom, tudo bem. 3 a 8 anos. Ok? Agora, tem um probleminha aí. No caso de tráfico, olha o pepino. No caso de tráfico, a lei 11.000 e alguma coisa, já foi a 63, 68, depois virou a 9.600 e pouco, depois a 10.000, depois a 11.000 e alguma coisa. No caso de tráfico, esquisitíssimo. No caso de tráfico de entorpecentes, a associação para o tráfico, vamos até colocar isso aqui para não dar problema. A associação para o tráfico são de 2 pessoas, número 1. E número 2, é de 3 a 10 anos.
qual me parece que seja o drama aqui? As organizações criminosas, é muito interessante isso, porque as organizações criminosas, elas geralmente têm alguma ligação com o tráfico de droga. Ou muitas, pelo menos, têm. Agora vejam, senhores, fazer uma associação, olha só, fazer uma associação para cometer crimes, cuja pena, é o caso de droga, cuja pena máxima é acima de 4 anos, esse delito de associação vai ter de 3 a 8. A pergunta é, poderá alguém ser processado por, número 1, associação para o tráfico e crime organizado juntos? Me parece, isso é uma reflexão muito pessoal e muito fortuita para dar aula para vocês. Eu estava pensando isso há 2, 3 dias atrás. Me parece que, à primeira vista, quem sabe se trate de um bis in idem, impossível no direito penal brasileiro. Vamos que, caso prático, vamos que eu esteja junto com vocês para traficar. Mas não é só traficar, nós lavamos dinheiro, sonegamos, nós matamos, nós coagimos, extorquimos. Nós somos uma organização criminosa e o nosso amigo curioso aqui, ele é o líder da quadrilha. Eu sou apenas um gerente geral. Qual é seu nome? Akio. O Akio é líder da organização criminosa, eu sou gerente, meu braço direito é Camila, imagine, cara da Camila. Mas enfim, nós todos nos associamos com o tráfico colombiano aqui no Brasil, partindo do Centro-Oeste, indo para São Paulo, Rio de Janeiro, etc. e tal. Aí nós somos denunciados pela lei de organização criminosa por fazer a organização criminosa. E na denúncia está dizendo o seguinte: extorsão, bem, organização criminosa, extorsão, homicídio, tráfico de droga. E no bojo da denúncia tem a associação para o tráfico. Me parece, volto a dizer, à primeira vista, de uma maneira imatura e refletida, me parece que trata-se de um bis in idem. E me parece que no caso de droga, olha o que eu estou falando para não me comprometer, no caso de droga, quando se configure organização criminosa, me parece que a pena diminuiu. De 3 a 10 para 3 a 8. É mais favorável ao réu. Vírgula, quando se configure caso de tráfico de droga. São 3 possibilidades de associação. Uma de menor calado, a quadrilha. Uma de maior calado, que é a associação criminosa. E um caso específico, pensado da legislação extravagante, que é o caso de associação para o tráfico de drogas. Ok, pessoal? Então eu espero que as coisas tenham sido bem explicadas e a minha função aqui é fazer mais perguntas do que dar respostas. Eu acho que essas colocações com o que está acontecendo no Brasil são convenientes. Pode ser que no exame, eventualmente, da OAB, caia apenas e tão somente, como cai, questões pontuais e questões secas, e que, eventualmente, numa segunda fase, é possível se explorar essas questões com mais profundidade. Como eu não dou aula muito regular no quadro, a minha função aqui é justamente pensar coisas interessantes para fazer coisas mais ricas para vocês, esporadicamente. Espero que eu tenha conseguido. Ok? Obrigado.